Eu tinha 5 anos quando entendi pela primeira vez que minha irmã Amanda me odiava. Não era só um incômodo, não era apenas irritação. Era ódio de verdade. Foi uma constatação estranha para uma criança perceber que alguém que compartilha seu sangue pudesse olhar para você com tanta frieza. Indiferença. Amanda era 10 anos mais velha. Já uma adolescente, enquanto eu ainda aprendia a amarrar os sapatos, ela já vivia seu próprio mundo. Você pensaria que uma diferença de idade tão grande a tornaria protetora comigo, talvez até maternal. Mas não foi assim. Por razões que nunca entendi completamente. Ela me desprezava desde o primeiro dia. Minhas primeiras memórias são tingidas pela sua hostilidade. Meus pais trabalhavam longas horas na empresa de contabilidade. Então frequentemente deixavam Amanda responsável por cuidar de mim por algumas horas. Eles me davam um beijo de despedida enquanto eu tentava não demonstrar medo. Assim que o carro deles saía da garagem, o sorriso falso de Amanda surgia. Tasha, ela dizia. Mesmo que fossem apenas 18 horas. Mas ainda está claro lá fora. Eu protestava, semana após semana. Não me importo, vá para o seu quarto. Ela me levava a escada acima, me empurrava para dentro do quarto e... Então vinha o som que ainda ecoa nos meus pesadelos. O clique distinto da fechadura do lado de fora. Meu quarto, que deveria ser um refúgio seguro, se transformava em uma cela. Amanda convenceu meus pais a manterem a fechadura externa, pela minha segurança quando eu era menor. Agora, era a sua arma. Amanda, por favor, me deixa sair. Eu implorava, meus pequenos punhos mal fazendo barulho contra a porta de madeira. SHHH, ela sibilava do corredor. Você precisa ficar quieta, Tasha. Você sabe o que acontece com garotinhas barulhentas, certo? Os monstros debaixo da cama ficam com fome. Eu congelava, meu coração martelando no peito. Não há monstros, eu sussurrava, tentando me convencer mais do que a ela. Oh, não, o que é esse som de arranhão então? Acho que alguém está acordando. Ela arranhava as unhas na parte inferior da porta. E eu pulava na cama, puxando meus pés para cima. Convencida de que algo estava prestes a agarrar meus tornozelos. Ficava ali por horas, com medo de me mover. Com medo até mesmo de alcançar o interruptor da luz. Quando eu ouvia o carro dos meus pais na garagem, Amanda destrancava rapidamente a porta e sussurrava. Se você contar para eles, vai ser pior da próxima vez. Eles não acreditariam em você de qualquer jeito. Mas uma vez, quando eu tinha uns 6 anos, eu contei. Meus pais voltaram e me encontraram pálida e tremendo, com rastros de lágrimas secas no rosto. Amanda me trancou no quarto de novo e disse que tinha monstros debaixo da cama. Eu disse, minha voz trêmula. A testa do meu pai franziu, mas antes que ele pudesse dizer algo, Amanda revirou os olhos dramaticamente. Lá vem ela de novo com essas histórias. Lembra da semana passada, quando ela disse que viu um dragão no quintal? Aquilo tinha sido só um jogo que eu estava brincando. E Amanda sabia disso. Mas meus pais assentiram, trocando olhares cúmplices. Tasha, meu pai disse firmemente. Você não deveria inventar histórias sobre sua irmã. Ela abre mão do tempo dela para cuidar de você. E você deveria ser grata. Grata? Essa palavra se tornou uma farpa no meu coração. Apodrecendo por anos. Como eu poderia ser grata pelo tormento, pelo medo, pela certeza crescente de que, dentro da minha própria casa, minha palavra não valia nada contra a dela? O padrão continuou por mais 2 anos. Amanda me vigiava, me trancava. E os monstros sob a cama ficavam cada vez mais elaborados. Na sua narrativa, às vezes os monstros tinham garras que podiam atravessar colchões, outras vezes, podiam escalar paredes e tetos quando as luzes se apagavam. Quando Amanda se formou no ensino médio e anunciou que iria para a faculdade em Michigan, a 5 estados de distância, eu fingi estar triste pelo bem dos meus pais, mas, por dentro, sentia um balão de alívio se expandindo no meu peito. Liberdade, segurança, a possibilidade de uma infância normal. No dia em que ela foi embora, fiquei observando da janela enquanto meus pais a abraçavam na garagem para se despedirem. Quando o carro finalmente desapareceu na rua, caminhei até meu quarto e deitei no chão,
deliberadamente colocando meu braço debaixo da cama. Nada me agarrou, nenhum monstro espreitava nas sombras. O único monstro tinha ido embora. E eu tinha 4 anos inteiros antes de ter que vê-la novamente. Aqueles anos foram os melhores da minha infância. Sem a presença constante de Amanda, meus pais e eu nos aproximamos. Eles não eram mais apenas figuras ocupadas que apareciam para me alimentar entre os turnos de trabalho. Tornaram-se pessoas reais, com risadas, histórias e planos de fim de semana que me incluíam. Mamãe me ensinou a fazer seus famosos biscoitos de chocolate. Papai me levava para pescar e nem se importava de iscar o meu anzol. Tínhamos noites de cinema e competições de jogos de tabuleiro. Era como finalmente ser admitida na família que eu havia orbitado por anos. Mas a sombra do retorno de Amanda pairava sobre cada feriado e férias de verão. Ela chegava com bolsas de grife e histórias sobre sua vida universitária sofisticada, trazendo presentes caros para nossos pais, um cachecol de cachemir para mamãe, uma carteira de couro para papai. Para mim, nada. Nem mesmo uma barra de chocolate ou um lápis da livraria da universidade dela. A primeira vez que isso aconteceu foi no Natal, quando eu tinha 9 anos. Não consegui esconder minha mágoa ao ver mamãe e papai desembrulhando seus presentes, enquanto minhas mãos permaneciam vazias. E o presente da Tasha? Mamãe perguntou, notando minha expressão. Amanda acenou com desdém. Ela é só uma criança, não precisa de coisas caras. Eu pego algo para ela no posto de gasolina no caminho para casa, se for um grande problema. Mas ela nunca pegou. E no próximo feriado, aconteceu de novo. E no próximo. Eventualmente, parei de esperar qualquer coisa e aprendi a desaparecer quando ela visitava. O ensino médio se tornou um refúgio do drama familiar. Eu não era popular, mas tinha bons amigos, notas decentes e professores que apreciavam meu foco tranquilo. Aos 17 anos, já tinha minhas inscrições para a faculdade prontas, um emprego de meio período na livraria local e um futuro que parecia refrescantemente livre de Amanda. Então veio o anúncio. Sua irmã vai se casar em março, mamãe disse uma noite durante o jantar, o rosto iluminado de empolgação. Não é maravilhoso? Ótimo, pensei, calculando mentalmente que isso aconteceria durante as férias de primavera do meu último ano. Eu não amava a ideia de passar minhas férias no casamento de Amanda, mas talvez fosse uma chance de finalmente ser incluída como um membro adulto da família. Talvez eu até fosse uma dama de honra. O pensamento era emocionante. E assustador. 2 semanas depois, Amanda entrou em nossa casa exibindo um anel de diamante e seu noivo, Derek. Ele parecia legal o suficiente, quieto, bem vestido, com um sorriso educado que nunca chegava aos olhos. Uma combinação perfeita para minha irmã, pensei, sem um pingo de caridade. Semana que vem começamos a planejar uma cerimônia íntima, Amanda anunciou durante o jantar. Na verdade, decidimos ter um casamento sem crianças. A mesa ficou em silêncio. Papai pigarreou. Sem crianças? Mas, é só família. Derek e eu queremos uma atmosfera sofisticada, sem distrações. Os olhos de Amanda se fixaram em mim. Ninguém com menos de 18 anos. Eu encarei de volta, entendendo o significado cristalino daquilo. Mas eu tenho 17, faço 18 em 4 meses. Regras são regras, Tasha, tenho certeza de que você entende. Olhei para meus pais, buscando apoio. Mamãe estudava o prato como se fosse o objeto mais fascinante do mundo. Papai se mexeu, desconfortável. É o casamento da Amanda, ele finalmente disse. Ela decide como quer. Exatamente, Amanda disse, triunfante. Além disso, alguém precisa ficar de olho na casa enquanto todos estão fora. Senti como se tivesse levado um tapa. Eles estavam todos indo. Meus pais, parentes de ambos os lados, amigos da família. Todos, menos eu. Deixada para trás como um animal de estimação indesejado. Depois do jantar, me retirei para o meu quarto, fervendo de raiva. Não chorei, estava brava demais para lágrimas. Parte de mim nem estava surpresa. Isso era clássico Amanda. Sempre encontrando a maneira perfeita de me excluir, enquanto parecia completamente razoável para todos os outros. No dia do casamento, fiquei na garagem, assistindo meus pais partirem em suas roupas formais, sentindo um vazio no peito. Pelas próximas 8 horas, vaguei pela casa vazia,
mudando de canal na TV e tentando não pensar no que estava acontecendo no hotel à beira do lago. Naquela noite, quando meus pais voltaram, estavam cheios de histórias. As flores lindas. Os votos emocionantes. A comida deliciosa. Assenti e sorri nos momentos certos, desempenhando o papel da filha interessada. 3 dias depois, navegando pelas redes sociais, vi que Amanda havia postado seu álbum de casamento. Eu não deveria ter olhado, mas a curiosidade venceu. E então, lá estavam as fotos de família. E no meio delas, sorrindo em um lindo vestido azul, estava minha prima Lily. Lily, que era exatamente um mês mais nova do que eu. Aumentei o zoom, convencida de que estava enganada. Mas não, era definitivamente Lily. Minha mão tremia quando desquei o número dela. Ah, sim, ela disse casualmente. Amanda disse que essa coisa da idade era só uma diretriz, não uma regra rígida. Você não sabia? Desliguei sem responder. A traição queimava na minha garganta. Não era sobre ter um casamento sem crianças. Era sobre me excluir especificamente. E todos, inclusive meus pais, aceitaram isso sem questionar. Aquele momento mudou algo fundamental em mim. Parei de tentar ganhar a aprovação de Amanda ou a compreensão dos meus pais. Concentrei-me em me formar, conseguir bolsas de estudo e planejar minha fuga para a faculdade. A próxima vez que vi Amanda foi no dia de Ação de Graças, 6 meses depois. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e estava prestes a ingressar na Universidade Estadual em janeiro. Ela conversou um pouco sobre a vida de casada. Respondi com um desinteresse educado. O elefante na sala, o engano do casamento dela, nunca foi mencionado. A faculdade passou voando. Estudei marketing, fiz amigos que não sabiam nada sobre minha família ou sua dinâmica e, aos poucos, construí uma vida que era inteiramente minha. Voltava para casa nos feriados principais, mas mantinha minhas visitas breves. Amanda aparecia de tempos em tempos, geralmente quando queria algo dos nossos pais. Então começaram os anúncios dos bebês. Primeiro Ryan, depois Michael, por fim, Ethan. 3 meninos em 6 anos. Amanda largou o emprego para se tornar mãe em tempo integral e, de repente, a casa dos nossos pais se transformou em sua creche não oficial. Nessa época, eu já havia me formado e conseguido um emprego como gerente júnior na Reynolds Trading. Meu apartamento ficava a 15 minutos da casa dos meus pais, mas a anos-luz do caos que agora definia aquele lugar. Toda vez que eu visitava, havia sinais da destruição causada pelos meus sobrinhos. Carpetes manchados, molduras quebradas, giz de cera nas paredes. Eu tentava cronometrar minhas visitas para quando Amanda e as crianças não estivessem lá, mas às vezes nossos caminhos se cruzavam. Os meninos corriam soltos, gritando, jogando brinquedos, enquanto Amanda rolava o feed do celular, completamente alheia ao que acontecia ao redor. Se eu ousasse sugerir que talvez eles devessem usar vozes internas ou não pular na mesa de centro antiga, Amanda surtava. Não diga aos meus filhos o que fazer. Então, parei de tentar. Em vez disso, comecei a evitar reuniões familiares. Até que os telefonemas começaram. Tasha, querida, você poderia vir amanhã? A voz da minha mãe tinha aquele tom particular, exausta, mas tentando soar alegre. A gente podia usar uma ajudinha para limpar? A Amanda acabou de pegar os meninos. Na primeira vez, fui sem reclamar. Passei 4 horas ajudando meus pais a restaurar a ordem na casa. Na segunda vez, fui rangendo os dentes. Na terceira, algo dentro de mim estalou. Mãe, por que você está sempre me ligando para limpar a bagunça dos filhos da Amanda? Por que ela não está fazendo isso? Seguiu-se uma longa pausa. Sinto muito, querida, você está certa, não deveríamos ter perguntado. Desliguei o telefone me sentindo culpada, mas resoluta. Naquela noite, liguei diretamente para Amanda. Você precisa parar de tratar a casa da mamãe e do papai como um depósito de lixo. Fui direto ao ponto. Eles estão na casa dos 60 anos. Não deveriam estar limpando a bagunça dos seus filhos. A resposta dela veio fria como gelo. Cuide da sua vida, Tasha. Isso é entre mim e eles. Eles são meus pais também, e você está se aproveitando deles. Asterisco asterisco eu estou criando 3 filhos. O que você sabe sobre isso? Asterisco 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 asterisco. Asterisco asterisco a voz dela pingava condescendência.
Não meta o nariz onde não é chamado. E desligou na minha cara. Minhas mãos tremiam de raiva, mas minha voz estava firme quando liguei para meus pais logo em seguida. Mãe, pai, quero que vocês parem de fazer tudo pela Amanda, a menos que ela concorde em limpar depois dos filhos dela. Aqueles meninos estão completamente fora de controle e Amanda não levanta um dedo. Houve um longo silêncio. Então, papai limpou a garganta. Vamos falar com ela. Eu não tinha certeza se realmente fariam isso. Mas uma semana depois, recebi uma ligação furiosa de Amanda. Que diabos você disse para mamãe e papai? A voz dela estava estridente. Eles me disseram que eu não posso mais levar as crianças para lá. A menos que eu limpe depois? Isso mesmo, respondi simplesmente. Você não tinha o direito de colocá-los contra mim. E agora, quem vai cuidar dos meus filhos? Você sabe o quão cara é uma creche? Não é problema meu, retruquei. Foi você quem escolheu colocar essa responsabilidade sobre eles. Amanda desligou na minha cara. Mais tarde, minha mãe me contou que Amanda finalmente começou a limpar depois das visitas. Não completamente, mas o suficiente para que meus pais não ficassem com uma zona de desastre depois que os meninos fossem embora. Foi uma pequena vitória. Mas, para mim, pareceu enorme. Pela primeira vez, eu não havia recuado. A vida continuou. Eu me concentrei na minha carreira, trabalhando até me tornar gerente sênior. Namorei casualmente, sem nada sério até conhecer Ethan em uma conferência de trabalho. Ele era inteligente, engraçado e, acima de tudo, direto. Sem joguinhos, sem manipulação. Depois de anos andando em ovos com minha família, a honestidade dele era como oxigênio. Namoramos por 2 anos antes de ele me pedir em casamento no meu aniversário de 27 anos. Um pedido simples, sincero, sem exageros, e uma promessa de um futuro sem drama. Aceitei na hora. Mas, enquanto celebrávamos, um pensamento sombrio se intrometeu. Casar significava enfrentar Amanda novamente. Podemos fugir, Ethan sugeriu quando expliquei minhas preocupações. Vegas, só nós dois. Balancei a cabeça. Não vou deixar que ela me roube um casamento de verdade. Quero meus amigos lá, sua família. Todos, menos meus sobrinhos. Ethan arqueou a sobrancelha. Atitude ousada. Sua irmã não vai gostar disso. Eu sei, respirei fundo. Mas depois do que os filhos dela fizeram na festa de aniversário dos meus pais no mês passado, o bolo no chão, os gritos durante os brindes, não posso arriscar. Então, fiz o anúncio oficial nas redes sociais. Estamos emocionados por planejar nosso casamento para junho do ano que vem. Só um detalhe, será um evento sem crianças. Convidados menores de 16 anos não poderão comparecer. Amamos seus pequenos, mas queremos que todos aproveitem uma noite adulta. Obrigado pela compreensão. A maioria das respostas foi positiva. Amigos com filhos prometeram arranjar babás. A família de Ethan entendeu completamente. Meu post recebeu curtidas, corações e comentários de apoio. Exceto de Amanda. Uma semana depois, fui à casa dos meus pais para nosso tradicional jantar de sábado. Ao entrar pela porta da frente, o caos já era audível. Gritos, pancadas, algo quebrável caindo no chão. Amanda e os meninos tinham parado por lá por acaso. Ryan, agora com 12 anos, passou correndo por mim com uma pistola de água. Michael, de 8, pulava de um sofá para o outro, seus sapatos deixando marcas de sujeira no estofamento. Ethan, o mais novo, com 6, tirava um livro após o outro das prateleiras e os jogava no chão. Enquanto isso, Amanda estava sentada tranquilamente à mesa de jantar com minha mãe, tomando café, como se estivesse cercada por uma perfeita tranquilidade. No meio do jantar, Amanda mencionou meu casamento casualmente. Preciso saber a programação exata para planejar as atividades dos meninos. Coloquei meu garfo no prato. Os meninos não são convidados. Minha voz saiu calma, mas firme. O casamento é só para adultos, como mencionei no meu post. Amanda riu. Isso não se aplica à família. Obviamente se aplica. A todos, sem exceções. Mas eu não posso deixá-los o dia inteiro. Amanda insistiu, vou ter que trazê-los. Eu a encarei, me perguntando se ela realmente acreditava no que estava dizendo ou se apenas estava me testando. Não, você não vai, respondi firmemente.
Você precisará encontrar uma babá. Não há ninguém em quem eu confie para ficar com eles por tanto tempo. Problema seu. Eles vão comigo. O tom dela era definitivo, como se o assunto estivesse encerrado. Respirei fundo. Amanda, comecei, pausadamente. Deixe-me ser bem clara, se você aparecer com seus filhos, você não será permitida no casamento. É meu casamento, minhas regras. Você só está fazendo isso para se vingar de mim. Ela estalou, sua fachada de calma finalmente começando a rachar. Eu pisquei, surpresa. O quê? Isso é porque eu não te convidei para o meu casamento? Pisquei de novo. Você está falando de 10 anos atrás? Ela cruzou os braços, me encarando como se tivesse acabado de descobrir minha grande conspiração contra ela. Isso não tem nada a ver com isso. Mentira, ela bufou. Você sempre foi vingativa, sempre inventou histórias sobre mim. Gesticulei na direção de Michael, que agora estava usando as cortinas como uma corda de escalada. É por isso que seus filhos não são convidados. Eles estão completamente fora de controle, e você não faz nada sobre isso. Amanda se levantou tão abruptamente que a cadeira tombou para trás. Meninos, estamos indo embora. Ela saiu furiosa, seus filhos correndo atrás como patinhos destrutivos, deixando um rastro de bagunça pelo caminho. Assim que a porta bateu, me virei para meus pais. Seus olhares eram desapontados. Isso era realmente necessário? Minha mãe perguntou. Você poderia ter lidado com isso de forma mais diplomática. Ah, claro, retruquei, cruzando os braços. Tipo como? Deixando ela pisar em mim como sempre fez? Não, obrigado. Meu pai suspirou. Eles são só crianças, Tasha. Eles são sua família. Olhem ao redor, falei, gesticulando para o caos absoluto que eles deixaram para trás. Vocês querem que isso aconteça no meio dos meus votos? Durante nossa primeira dança, enquanto todo mundo tenta aproveitar um jantar pelo qual Ethan e eu estamos pagando uma fortuna. Silêncio. Eles não tinham resposta para isso. 2 dias depois, Amanda postou um longo e dramático desabafo nas redes sociais. De coração partido que minha própria irmã está excluindo meus preciosos meninos do casamento. Família deve vir em primeiro lugar, não rancores mesquinhos do passado. Respirei fundo. Em vez de responder diretamente, apenas comentei. Para esclarecer, nossa política sem crianças se aplica a todos os convidados menores de 16 anos, sem exceções. Queremos uma noite elegante para que todos os adultos possam aproveitar. O que eu não esperava era a enxurrada de comentários que veio depois. Não de amigos, mas de parentes. Esses meninos derrubaram minha avó no pronto-socorro na última reunião de família. Eles puxaram a toalha de mesa no dia de ação de graças e quebraram toda a minha porcelana. Um deles mordeu minha filha na festa de Natal. Amanda apagou a postagem em poucas horas. As semanas que antecederam o casamento passaram num borrão de preparativos. Provas de vestido. Últimos detalhes. Ansiedade. Amanda permaneceu suspeitosamente quieta. Sem ligações. Sem mensagens. Sem reclamações para nossos pais. O silêncio me deixou desconfortável. E então, meu telefone tocou. Era Lily. Tasha, preciso te contar uma coisa. A voz dela estava baixa, preocupada. Estava conversando com a Jen ontem, sabe? A amiga da Amanda da faculdade? Aquela que foi dama de honra no casamento dela? Sim, o que tem? Lily respirou fundo. De acordo com Jen, Amanda planeja fazer os meninos acidentalmente derramarem alguma coisa no seu vestido durante a recepção. Meu coração parou. O quê? E Ryan deve empurrar o bolo de casamento. Minha mente ficou em branco. Jen se sentiu horrível e decidiu me contar. Lily continuou. Quando desliguei o telefone, fiquei sentada em completo silêncio. Atordoada. Mesmo para Amanda. Isso era um novo nível de baixaria. Amanda não estava apenas ignorando meus desejos, ela planejava ativamente arruinar o dia do meu casamento. Contei tudo a Ethan, esperando que ele ficasse tão chocado quanto eu. Em vez disso, ele permaneceu assustadoramente calmo. Vamos contratar segurança, disse simplesmente. Damos a eles fotos da Amanda e dos meninos. Sem drama, sem cena, eles simplesmente não entram. Foi exatamente o que fizemos. Contratamos 2 seguranças de uma empresa profissional.
Entregamos fotos de Amanda e de seus filhos e demos instruções claras e diretas. Não deixem que passem pela entrada em nenhuma circunstância. A manhã do casamento chegou com um céu azul perfeito. Enquanto minha dama de honra me ajudava a vestir o meu vestido, fui surpreendida por uma sensação inesperada de calma. Não importava o que Amanda tentasse. Eu estava me casando com o homem que eu amava. Era isso que realmente importava. A cerimônia estava marcada para as 16 horas. Às 15h30, meu telefone vibrou com uma mensagem do chefe de segurança. Os assuntos chegaram com 3 menores, procedendo conforme as instruções. Respirei fundo e entreguei meu telefone para minha dama de honra. Não me conte mais nada sobre minha irmã, a menos que o prédio esteja pegando fogo. A cerimônia foi perfeita. Caminhei pelo corredor em direção a Ethan, vendo seu rosto se iluminar ao me ver. Naquele momento, Amanda não existia. Trocamos votos sob um lindo arco de rosas brancas, quando o ministro nos declarou marido e mulher. Os aplausos dos nossos convidados pareceram liberar anos de tensão acumulada. Foi apenas na recepção que a realidade se intrometeu. Minha mãe apareceu ao meu lado enquanto eu cumprimentava os convidados. Seu rosto estava tenso, raivoso. Como você pôde? Ela sibilou. Mantive meu sorriso intacto, consciente dos olhares curiosos ao nosso redor. Sua própria irmã está lá fora, em lágrimas, porque aqueles capangas que você contratou não a deixaram entrar. Meu estômago revirou, mas mantive a calma. Eu deixei claro que crianças não eram bem-vindas. Ela escolheu trazê-las mesmo assim. Ela é sua família, Tasha. O que você queria que ela fizesse com eles? O mesmo que todos os outros pais aqui fizeram, encontrar uma babá. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Seu pai e eu vamos levá-la para casa. Espero que esteja satisfeita consigo mesma. Observei enquanto eles saíam. Escolhendo Amanda, mais uma vez. Doeu. Mas menos do que eu esperava. Talvez eu estivesse me preparando para esse momento a minha vida inteira. O resto da recepção foi perfeito. Amigos dançaram. Parentes compartilharam histórias embaraçosas. A avó de Ethan até ensinou a todos uma dança folclórica polonesa, e rimos até nossos músculos doerem. Nosso bolo permaneceu de pé. Meu vestido permaneceu imaculado. E ninguém jogou comida ou escalou as cortinas. 2 dias depois da nossa lua de mel, decidi ligar para meus pais. Eles mereciam saber por que eu contratei segurança. Eles precisavam entender que eu não estava sendo vingativa. Mãe, pai, comecei, quando atenderam, há algo que vocês precisam saber. Houve uma pausa do outro lado da linha. Amanda planejou tudo. O quê? Ela queria que os filhos dela arruinassem meu casamento. Lily descobriu pela amiga da Amanda, Jen. O plano era fazer os meninos derramarem algo no meu vestido e empurrarem o bolo. Silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Então, a voz da minha mãe veio. Fria. Desdenhosa. Tasha, eu não posso acreditar que você ainda está inventando histórias. Sobre sua irmã, depois de todos esses anos. Eu não estou inventando, protestei. Lily ouviu diretamente de Jen. Por que eu mentiria sobre isso? Meu pai suspirou pesadamente. Você sempre teve muita imaginação, Tasha. Sempre viu o pior em sua irmã. Mas isso foi longe demais. Fechei os olhos e, por um instante, fui transportada de volta à infância. Amanda me trancando no meu quarto escuro, sussurrando histórias sobre monstros. Depois, me chamando de mentirosa quando corri para contar aos nossos pais. Eu não inventei, murmurei. Lily pode confirmar. Lily sempre ficou do seu lado. Meu pai descartou rapidamente. Sua irmã ficou muito magoada com suas ações. E eu fui magoada pelas dela durante toda a minha vida. Mas isso não parece importar para nenhum de vocês. Silêncio. Por um momento, quase esperei que ele respondesse de forma diferente. Deveríamos conversar sobre isso pessoalmente. Ele finalmente disse. Acho que não, pai. Acabei de me explicar. Respirei fundo, sentindo o peso de tudo o que nunca havia sido dito. Eu amo você e a mamãe, mas não vou me desculpar por proteger o dia do meu casamento do despeito de Amanda. Então é isso. Você está apenas nos cortando, ele acusou. Suspirei. Não, estou estabelecendo limites.
Quando você e a mamãe estiverem prontos para me ver como um membro igual desta família, não apenas como a irmãzinha irritante de Amanda que precisa entrar na linha, eu estarei aqui. Isso foi há 6 meses. Desde então, silêncio. Ouço atualizações através de Lily. Amanda ainda despeja seus filhos na casa dos meus pais regularmente. Os meninos ainda são destrutivos. Ainda desrespeitosos. Meus pais estão cada vez mais exaustos, lidando com problemas de saúde que tornam quase impossível acompanhar 3 crianças indisciplinadas. Mas eles não estabelecem limites com Amanda. E eu não vou fingir que está tudo bem. Às vezes, sonho com reconciliação. Jantares de domingo onde todos se comportam. Feriados tranquilos, sem tensão. Meus pais finalmente enxergando o padrão que tem sido claro para mim desde a infância. Mas sonhos não são realidade. E a realidade é que Amanda estava certa sobre uma coisa. Eu era uma sonhadora. Quando criança, sonhava com uma irmã que me protegeria, em vez de me aterrorizar. Pais que acreditariam em mim, em vez de me rejeitar. Uma família onde o amor não viesse com condições. Agora, meus sonhos são diferentes. Sonho com a família que Ethan e eu podemos criar um dia. Uma onde nenhuma criança se sinta menos valorizada que outra. Onde palavras como justiça e respeito não sejam apenas conceitos vazios,